O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um novo fronte nas tensões diplomáticas com o Brasil, ao incluir a cúpula da Rede Globo, olha só você, hein? E a família Marinho em uma possível lista de sanções econômicas. Eles possivelmente se tornarão alvos dessas sanções econômicas. Segundo fontes próximas à Casa Branca, a decisão foi motivada por acusações de interferência indevida nas narrativas midiáticas internacionais e de promoção de conteúdos considerados desinformativos, especialmente no que diz respeito à política externa americana. Trump teria classificado a atuação da emissora brasileira como prejudicial à imagem dos Estados Unidos, acusando-a de distorcer temas globais de forma sistemática. A inclusão da Globo nesta lista representa um endurecimento claro da postura americana contra veículos de imprensa que, na visão do governo republicano, atuam em desacordo com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ainda de acordo com essas fontes, a Casa Branca avalia a aplicação de sanções econômicas pesadas capazes de atingir os negócios e os investimentos da família, o que poderá gerar efeitos colaterais relevantes para o já pressionado mercado midiático brasileiro. O episódio surge em meio a uma fase delicada da relação entre os dois países, marcada por divergências diplomáticas, críticas cruzadas e sinais de desgaste institucional. Especialistas alertam que o impacto das sanções, caso se confirmem, poderá extrapolar a Rede Globo e desencadear um efeito cascata sobre a estabilidade do setor de comunicação no Brasil. Que fique bem claro, e isso precisamos dizer aqui, isso não tem absolutamente nada a ver com censura ou liberdade de expressão. A imprensa consorciada brasileira já ensaia o velho roteiro, dizer que Trump quer calar a Rede Globo enquanto ele mesmo se diz defensor da liberdade. Mas há uma diferença gritante, gigantesca, que precisa ser dita com todas as letras. A Globo não está sendo punida por fazer jornalismo livre, e sim, se vier, por se comportar como um braço ideológico de um sistema que sufoca liberdades, manipula narrativas e atua deliberadamente para distorcer informações no cenário internacional. Quando uma empresa de comunicação se oferece como ferramenta de poder para defender regimes autoritários e atacar governos democraticamente eleitos, ela não está mais no campo da imprensa livre. Não está. Está no campo da desinformação estratégica. Trump não está punindo a liberdade, está enfrentando um império midiático que virou máquina de manipulação com fins políticos e geopolíticos. E essa é uma distinção que os brasileiros precisam entender urgentemente. Gerson, deve ter muito jornalista agora já preocupado com isso, não é? Ficamos sabendo que muita gente está inclusive apagando os posts das redes sociais para não ter problemas na hora de pedir a renovação de visto. Vê se pode. Mas o governo já sabe quem é quem. E até os que vivem nos Estados Unidos como correspondentes devem prestar agora muita atenção nessa nova situação. É ou não é? Pois é, Paulo. Esse é um assunto com bastante controvérsia, porque muita gente diz que o presidente Trump estaria avançando sobre a própria liberdade de imprensa, quando, na verdade, ele foi vítima. Veja que o que ele promove agora no governo é justamente a descentralização do poder, inclusive no que diz respeito às redes sociais. Veja que, quando ele foi eliminado ou retirado do Twitter, e quando ele algoritmos ali das grandes big techs, na sua derrota ali em 2020, ele aprendeu algo muito rápido. Foi obrigado a fazer a sua própria rede social, fez grandes investimentos, mas hoje ele entende que o que aconteceu no Brasil, quando você sanciona o X, quando você expulsa o Rumble, quando você avança sobre a Starlink para, de alguma maneira, chegar no Elon Musk, e quando você utiliza a Rede Globo de televisão, que é a maior estrutura de comunicação do país, para sustentar a perseguição política e até mesmo promover
a censura, porque, por incrível que pareça, aquele órgão que se beneficiou justamente da abertura durante os governos militares e que foi feito um gigantesco investimento durante os governos militares na própria estrutura da Rede Globo, que realmente transformou a comunicação no Brasil, algo que muitas vezes só chegava nas grandes capitais, e houve uma capilaridade desse grande investimento. Só que hoje esse grupo está vendido a um projeto de poder e muitas vezes está defendendo, inclusive, a castração da opinião pública nas redes sociais. Veja que esse assunto não é simplesmente uma disputa de quem controla a opinião, não, é um assunto comercial, porque hoje grande parte dos investimentos, seja dos Estados Unidos no Brasil e seja também do Brasil aqui nos Estados Unidos, eles estão ligados à tecnologia que de alguma forma tem conexão com a mídia, com a informação. Quem domina a informação hoje tem grande parte do capital atrelado ao que está sendo desenvolvido em inteligência artificial, por exemplo. Então você veja que a Rede Globo hoje, ela se encontra, ou pelo menos a grande estrutura da Globo, ela disputa com a questão do streaming, é verdade, ela disputa com a questão da TV a cabo também, mas isso aqui nos Estados Unidos, Paulo, você conhece bem, porque você já trabalhou para grandes grupos de televisão aqui nos Estados Unidos, você sabe, isso faz parte do jogo. O americano, ele tem a possibilidade de escolher uma linha editorial ou outra. Se ele quer alguma coisa mais progressista, mais à esquerda, ele tem os canais de televisão, assim como se ele quiser uma pegada mais conservadora, ele tem os seus canais de televisão. Mas não é essa a proposta. Veja que quando a CNN vai ao Brasil, você veja que a linha editorial da CNN é uma linha editorial mais progressista, mas eles mantêm a pluralidade do debate e eles têm um cuidado de não atacar as redes sociais e até o controle da opinião pública, porque, ao contrário do que a gente vê na Rede Globo, existe uma codependência hoje com dinheiro que vem da financiamento que é feito via governo federal. Então, vamos dizer assim, essa indústria da censura, ou como aqui a gente chama nos Estados Unidos do complexo industrial da censura, tem nas organizações Globo talvez o seu ápice, ou o seu melhor representante dessa estrutura no Brasil. Então, eu creio sim que nós teremos capítulos adicionais agora que vão sim avançar não só sobre a questão da Globo, mas sobre os influenciadores que receberam dinheiro da USAID. Nós vamos ver uma estrutura de influenciadores, uma estrutura de internet que foi feita juntamente com o mainstream jornalístico para dominar o discurso. E isso nós vamos ver que isso foi pago e muito bem pago. E agora é só seguir o caminho do dinheiro, né, Paulo? É isso aí.